Muito bem, vamos começar aqui. Eu vou deixar essa aula gravada para que você possa ver depois. Sentir sua falta, espero que na próxima oportunidade você possa estar comigo aqui para que eu possa compartilhar o que nós vimos durante essa semana. Nós falamos um pouco e ouvimos inclusive, principalmente, sobre a autoridade religiosa. Bem, antes de tudo, vou definir os 4 pontos dos quais eu vou falar. Primeira coisa, a gente vai definir o que é autoridade. Depois, a gente vai falar como chegou o Velho Testamento até nós. Depois, como chegou o Novo Testamento até nós e qual a relação entre o Velho e o Novo Testamento. São esses 4 pontos, eu espero ser sucinto, tanto porque você já deve ter ouvido durante essa semana sobre esse conteúdo, então não preciso me alongar tanto, eu imagino assim. Espero que também a aula não seja tão longa, né? Esse encontro não seja tão longo. Vamos definir então o que é autoridade. De um modo geral, a gente sabe o que é autoridade. Todos nós que tivemos pai, mãe, ou se você tem esposa ou marido, você já sabe o que é autoridade. Mas se você não tem, talvez você tenha um patrão. Aí você também já sabe o que é autoridade. Talvez na rua você entenda também o que é autoridade, enfim. Mas vamos falar mais sobre isso. Então, o que é autoridade? Autoridade no dicionário. Vamos começar pelo dicionário. É um direito legalmente estabelecido de se fazer obedecer. Então, existe uma lei, você tem que obedecer. Você é obrigado, tanto pelo bem, não só seu, mas pelo bem comum de todos, que você possa, então, seguir a autoridade. É assim que funciona a autoridade. E temos autoridade, por exemplo, na medida. Então, uma régua, por exemplo, quantos centímetros tem uma régua? A régua mesmo já diz quantos centímetros, ela vem marcando em números quantos centímetros tem, ou polegadas até em outro lado ali da régua. Você pode ver. Nessa régua, por exemplo, você pode ver que ela tem 30 centímetros. A autoridade em medidas, então, é a régua ou é a professora? Trago aqui como exemplo uma professora, porque é uma professora dá aula e ela ensina também sobre medidas, mas ela pode ensinar a medida que ela quiser, ou a régua é que é a autoridade nesse caso? Com certeza é a régua que é a autoridade nesse caso. A autoridade para medidas é a régua. Você pode, muitas vezes, e você faz isso provavelmente, questiona os professores. Mas a régua você não questiona. Por quê? Porque você sabe que todos aceitam essa autoridade. E faz sentido todos nós aceitarmos, senão seria realmente uma bagunça. Quem é a autoridade? Nós vamos pensar em algumas outras áreas assim. Em casa, ou melhor, na escola, quem é a autoridade? Vai respondendo mentalmente aí. Quem é a autoridade em casa? Quem é a autoridade na rua? E quem é a autoridade no país? Para a gente pensar. É claro que aqui eu meio que te induzi mostrando imagens para você sobre a autoridade. Essa indução, assim, talvez não seja tão justa, né? Porque nós estamos, assim, mostrando já algumas imagens, sugerindo que há alguma autoridade, mostrando até, assim, algumas representações através de pessoas, mas vamos pensar, continuar pensando nessa linha. Quem é a autoridade na igreja? Talvez você, dependendo até a religião, a crença que você tenha respostas até diferentes, por incrível que pareça, né? Mas, e aí vira realmente uma confusão, de certo modo. Bem, os pais, os professores, diretores, policiais e o presidente, eles precisam obedecer às leis. Então, quem é a autoridade? A autoridade são essas pessoas ou são as leis? De fato, são as leis. Os professores mudam, os pais deixam de ter a mesma autoridade que tinham, só continuam mantendo o respeito, né? Os policiais mudam também, eles se aposentam e outros policiais entram no lugar. Presidente, a gente muda cada 4 anos, 8 anos, independente do seu partido, enfim. Os professores também e o pastor a gente vê nessa situação também, são pessoas. Eles têm autoridade, mas não são a autoridade. A polícia, por exemplo. A polícia tem autoridade, mas a polícia não é a autoridade. A polícia não pode fazer o que quiser e a polícia não pode prender quem quiser só porque não foi com a cara daquela pessoa. Assim mesmo, os professores não podem fazer, ensinar o que quiser. O presidente não tem poder de fazer as suas próprias leis. Tem um monte de pessoas assim ao redor dele, na Câmara, no Judiciário e assim vai. Então, as pessoas são investidas de autoridade, mas elas não são autoridade. Da mesma coisa na igreja. O pastor, padre, reverendo e outros não são a autoridade.
Até pode ser que eles tenham um pouco de autoridade, mas na verdade eles devem obedecer à maior das autoridades em questão da religião, questão de fé, é a Bíblia. E todos os membros devem fiscalizar a obediência e o cumprimento da palavra de Deus. Esse é um fato, né? Então é para a gente entender. Assim como é a régua a autoridade para medidas e não a professora, da mesma maneira, na fé a autoridade é a Bíblia. E não um homem, por mais religioso que ele possa ser, por mais bem preparado, por mais conceituado o curso de teologia que ele tenha feito, ele não é autoridade. Ele tem autoridade se ele fizer o que está escrito na Bíblia. Se ele não fizer, ele perde sua autoridade. E muitas vezes ele engana as pessoas. E muitas pessoas estão sendo enganadas exatamente porque não tem uma regra, não tem uma lei. As pessoas fazem as suas próprias leis. E aí a intenção não é boa. Imagina se fosse isso em todas as áreas da vida. Não é possível ser assim, nós precisamos seguir regras. Caso contrário, vamos pensar a questão da régua mesmo, da questão de medidas. Imagina só uma pessoa, um pedreiro é contratado para construir uma creche. E ele vai construir uma creche com que base? O tamanho da criança, o tamanho dele, o tamanho do professor? Então, tem que ter uma planta primeiro, ele segue a planta, as medidas da planta. Da mesma forma, aquele que está investido de autoridade em relação à fé deve seguir o que está escrito na palavra de Deus, não nas suas próprias opiniões. Bem, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto agora, como que o Velho Testamento chegou até nós? Você deve saber que nós temos 2 testamentos na Bíblia. A Bíblia é composta por 66 livros, Velho e Novo Testamento. São livros diferentes, tem muitas histórias, foi escrito por homens diferentes, vários homens, num período de milhares de anos, inclusive, escreveram e não se conheceram. Como que pode ser um livro assim e dizer que é de Deus? Vamos falar sobre isso também, né? As dúvidas que ressaltam em relação a isso. Como que o Velho Testamento chegou até nós? A própria palavra de Deus, ela nos diz como foi. No passado, quer dizer, lá nos tempos antigos, Deus falou. Então, tudo começa com Deus, não começa com o homem. Então, no passado, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falou através de sonhos, Deus falou através de visões, Deus falou através de inimigos, do tempo, de animais, enfim, Deus falou de muitas maneiras, muitas vezes. Para quem Deus falou? Aos nossos antepassados. Lembrando que quem está escrevendo aqui é um judeu, daqui a pouco a gente fala mais sobre eles, não é? E por meio dos profetas. Então foi assim que o Velho Testamento chegou até nós. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos antepassados por meio dos profetas. Foi assim que o Velho Testamento chegou até nós. Repito essa passagem aqui do lado, como você pode ver, mas agora eu quero apresentar de uma forma mais visual. Então tudo começou com Deus, é Deus falando. Então Deus usou ali os profetas para falarem. E aí, então, eles escreveram o Velho Testamento para o povo judeu. Se os profetas eram pessoas como eu e você, por que nós devemos acreditar neles? Agora pense como você é, como eu sou. Nós já mentimos, já pecamos, já fizemos muita coisa errada, já até roubamos, talvez, não é? É vergonhoso falar sobre isso, não estou confessando nada aqui, tá? Mas somos pessoas, somos falíveis, não somos corretos muitas vezes. Como nós podemos acreditar, então, que os profetas eram pessoas como nós, e eram, que eles escreveram a vontade de Deus? Será que eles não inventaram? Boa pergunta, né? Então, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura, se é profecia está na Escritura, não provém de particular interpretação. Não provém de uma interpretação pessoal. Então, é impossível, simplesmente é isso que a gente tem que partir desse ponto. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, se é uma profecia, a coisa vai acontecer. Mas muitas vezes coisas que eu falo ou desejo não acontecem. Por exemplo, eu quero ganhar na loteria, mas é só o meu desejo. Aí eu escrevo os números lá, se bem que eu nunca joguei, é realmente para valer, eu não sei como exatamente. Eu sei que a probabilidade é tão baixa de ganhar que eu nem me arrisco. Mas veja só, eu coloco os números lá. Essa é a minha profecia. Dá certo? A maioria das vezes não vai dar certo para a maioria das pessoas. Uma ou duas, com azar muito grande, ela vai ganhar, porque azar muda a vida para pior.
Então é assim as profecias. Antes de mais nada, precisamos saber que as profecias não são humanas, não foram feitas e dadas pela vontade humana, porque nós falhamos. Mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, no passado, Deus falou muitas vezes. Foi assim, Deus falando através do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, os profetas. E Deus usou os profetas. E aí sim, nós podemos acreditar não neles, mas no Espírito Santo. E eles escreveram para o povo judeu, exclusivamente para o povo judeu. O Velho Testamento foi escrito para os judeus. Não foi escrito para nós, hoje em dia, por exemplo, né? Porque, afinal de contas, nós temos um outro testamento sobre o qual nós vamos falar daqui a pouco. Então, algumas perguntas surgem. Foram homens que escreveram a Bíblia? Sim, foram homens que escreveram a Bíblia, mas eles simplesmente foram instrumentos nas mãos de Deus. Foi isso que aconteceu. É como, por exemplo, te dar um exemplo. Imagina só que... Opa, acho que minha caneta não está querendo me ajudar aqui para escrever. Eu pensei que eu ia conseguir escrever aqui. Vamos ver se eu consigo ainda. Não, não vou conseguir escrever com essa caneta. Então, é isso, os homens foram instrumentos nas mãos de Deus. Eu estava tentando usar essa caneta aqui que escreve no tablet, mas não funcionou. Então, os homens inventaram ou podemos confiar nos profetas? Eles foram limpos de pecados primeiro e movidos pelo Espírito Santo. É como uma caneta. Uma caneta ela não escreve sozinha. Eu tenho que mover essa caneta. Assim somos nós, pessoas. Nós não produzimos nada da vontade de Deus. Deus que pega a gente. E para Deus pegar a gente, ele primeiro limpa a gente, porque Deus é santo. E se ele vai pegar, vai usar a gente, primeiro ele limpa a gente para que a gente possa ser usado nas mãos dele. Então, assim como uma caneta não escreve nada sozinha, o homem não produz a vontade de Deus por si mesmo. Confiar na palavra de Deus escrita, que nós temos o Velho Testamento e também o Novo, é confiar no Espírito Santo, não é confiar em homens. Não é, porque não daria certo, simplesmente o que eles disseram não aconteceria. Então, como que o Velho Testamento chegou até nós agora? Nós já vimos como que é autoridade religiosa, precisamos aceitar a palavra de Deus igual para todos nós. Vimos como que o Velho Testamento chegou até nós e agora vamos ver como que o Novo Testamento chegou até nós. Já estamos no terceiro ponto aqui. Então, no passado, a gente já viu, Deus falou muitas vezes e muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Já vimos isso aqui. Mas agora, como que chegou o Novo Testamento? Mas nestes últimos tempos, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E foi também por meio do Filho que Deus criou o universo. Lembra que a gente viu isso a semana passada? Já sabemos quem é o Filho de Deus, não é verdade? E que através de Jesus todas as coisas foram feitas. Então, essa passagem só confirma o que nós falamos a semana passada. E a Bíblia é assim. Ela é uma confirmação, uma parte da outra. Então, como que o Novo Testamento chegou até nós? Jesus pessoalmente veio, você já conhece um pouquinho, resumidamente, você conhece a história de Jesus, não é? Pelo Espírito Santo, Jesus falou também aos apóstolos e discípulos, e eles escreveram para a humanidade de hoje, humanidade de todos os tempos. Nós temos então o Novo Testamento, e o Novo Testamento, sim, é para nós, é para a humanidade, é para todo ser humano vivo, tanto no passado quanto até no presente e no futuro. O Novo Testamento vai ser usado, inclusive, para nos julgar lá no último dia. Por isso que é importante nós conhecermos o Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, a gente vê que ele é suficiente. Veja só, essas são palavras de Jesus. Eu lhes tenho dito todas essas coisas enquanto estou com vocês. Então, Jesus disse tudo o que ouviu de Deus. Jesus não inventou nada também. Mas o Auxiliador, que é o Espírito Santo, que o Pai vai mandar em meu nome, vai ensinar tudo a vocês e vai lembrar vocês de tudo que eu já lhes disse. Veja que Jesus aqui não está falando conosco. Jesus aqui está falando com seus discípulos e apóstolos lá do Novo Testamento. Então, Jesus disse tudo para eles. E o Espírito Santo fez com que eles lembrassem de tudo. Diga para mim, o que você comeu nesse mesmo dia, semana passada, sexta-feira passada? Se você tiver uma boa memória, você consegue lembrar. O que você vestiu? Se você tiver uma boa memória, também talvez você consiga lembrar, mas uma semana só. O Novo Testamento começou a ser escrito 30 anos depois da morte de Jesus. Como foi que eles conseguiram lembrar? O Espírito Santo fez com que eles lembrassem de tudo, e eles escreveram que é o Novo Testamento. Jesus ainda numa outra passagem continua dizendo, ainda tenho muita coisa para dizer, mas seria demais para vocês agora.
Então, teve coisas que Jesus não disse pessoalmente. Porém, quando vier o Espírito Santo da verdade, ele guiará vocês para toda a verdade. Ele não vai falar por si mesmo. Nem o Espírito Santo falou por si mesmo. Ele vai ensinar tudo o que ouviu e vai falar sobre coisas que ainda vão acontecer. Então, veja só o que Jesus disse. Tudo o que nós precisamos, o Novo Testamento é suficiente, já está lá. Então, no Novo Testamento, nós temos tudo. Veja só, tudo o que Jesus disse, para começar. Temos no Novo Testamento também todo o ensinamento que nós precisamos. Não precisamos de sonhos, visões, revelações. Tudo o que o Espírito fez também com que eles lembrassem, eles escreveram. Não precisamos de outros guias, pessoas para nos dizer, precisamos do Novo Testamento para nos guiar. Toda a verdade revelada já está no Novo Testamento. Tudo o que o Espírito ouviu de Deus, também ele falou para os discípulos e apóstolos lá no Novo Testamento, e eles escreveram. E coisas que ainda iam acontecer. Quer dizer, coisas do futuro. Se nós quisermos saber se alguma coisa do futuro ainda não aconteceu, tem que estar registrado no Novo Testamento, porque afinal de contas, foi o Espírito Santo que falou todas essas palavras. Ou afinal, o Espírito Santo pode errar? Não, é impossível. Impossível o Espírito Santo errar. Então, ele é parte da pessoa de Deus. Então, Deus é perfeito, o Espírito Santo também, assim como também Jesus é perfeito. Então, eles nunca erram. O Novo Testamento é completo, nós não precisamos mais nada para nos guiar até Deus. Para compreender os mistérios, inclusive na Bíblia, tem um segredo. Se vocês lerem o que escrevi, disse o apóstolo Paulo, poderão ver o que realmente compreendo a respeito da verdade de Cristo que estava escondida. A regra aqui para compreender os mistérios, inclusive da Bíblia, é ler. Leia. Só assim. Não precisa nem de mim para você ler. Leia a Bíblia. Para entender, tem que ler. Caso contrário, você não vai entender. E nosso último ponto, a relação entre o Velho e o Novo Testamento. Sei que provavelmente tenho só 5 minutos agora para terminar esse ponto. Vamos ver se terminamos. A lei foi dada por meio de Moisés. Vimos isso semana passada. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Moisés deu o Velho Testamento. Jesus deu o Novo Testamento. A pergunta é: quem você deve seguir? Jesus ou Moisés? Muito bem. Acho que você já sabe qual a resposta dessa pergunta. É muito fácil a resposta dessa pergunta. Você deve seguir um destes dois, o Velho ou o Novo Testamento. E esses dois representam estes dois testamentos. Qual a relação, então, entre o Velho e o Novo Testamento? Então, o Velho Testamento é um guia. Antes que viesse essa fé, que é Jesus, estávamos sob a custódia da lei nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, escreveu o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, versículos 23 e 24. Para compreender melhor, essa é a situação. Antes da chegada de Jesus, os judeus estavam debaixo do Velho Testamento. O Velho Testamento ele protegia o povo judeu, que era o povo de Deus, porque Deus ama as pessoas, principalmente começou com o povo judeu ali. E nela também, no Velho Testamento, na lei, os judeus estavam aprisionados, acorrentados, esperando a chegada do Messias. Era essa a situação. Então, o Velho Testamento foi um guia, o guia dos judeus para a chegada de Cristo. Mas agora que Jesus chegou, Jesus já veio, você sabe disso, né? Todos agora são justificados pela fé, não mais pelo Velho Testamento. O Velho Testamento, então, ele perde o seu valor. Acho que eu vou conseguir talvez escrever alguma coisa aqui, talvez sim agora. Bom, de qualquer maneira, o Velho Testamento, consegui pelo dedo aqui, ele perde o seu valor. Por quê? Porque nós já temos Cristo. Agora que Cristo veio, então o Velho Testamento perde o seu valor. Bem, qual é a relação ainda do Velho Testamento com o Novo? Então, Cristo nos liberta da lei. Veja só, também o apóstolo Paulo escreveu isso. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou. E não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Veja só, ele fala, não volte para a escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, digo.
Caso vocês se deixem circuncidar, que era uma lei do Velho Testamento, né? Cristo de nada servirá para vocês. Mais uma vez declara a todo homem que se deixa circuncidar, que obedece só um mandamento do Velho Testamento, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Quer dizer, é impossível, mas se você quiser, só que veja a consequência. Vocês que procuram ser justificados pela lei, pelo Velho Testamento, se separam de Cristo e caem da graça. Em outras palavras, perde a salvação. Quer tentar voltar? Volte. Tem muitas denominações que ainda pregam só o Velho Testamento e exigem coisas do Velho Testamento, como dízimo, como usar véu, como fazer música instrumental na igreja, essas coisas. Guardar o sábado, tudo isso é do Velho Testamento. Se você obedece uma só lei do Velho Testamento, você é obrigado a guardar todo o Velho Testamento. Então é impossível. E para que voltar? Continuemos. Não volte atrás, permaneça na liberdade, não volte para a escravidão. Imagina que você, então, está num barco, assim, o barco tem tudo, tem comida por muito tempo, você não sabe quanto tempo, e você está à deriva, em alto mar. Você imagina que você quer sair dali, você não quer ficar ali para sempre. Não é natural a gente viver em alto mar, na água ou num barco, não é? Então você precisa, no mínimo, o quê? Você precisa encontrar, no mínimo, uma ilha. Nessa ilha, então, você vai ter segurança, você pode, então, sair do barco e ficar livre aqui nessa ilha. Essa ilha tem frutas, tem tudo, você pode plantar, ela é bastante fértil, essa ilha. Então, você prefere ficar onde? Na ilha ou no barco? Se voltar para o barco, tudo que a ilha representa perde o valor. É a mesma coisa, se voltar para o Velho Testamento, Cristo perde o valor. Esse barquinho é a lei, ou o Velho Testamento. E essa ilha é Cristo. Fique na ilha, fique na liberdade, não volte mais para o barquinho. Você não precisa afundar o barquinho, ele fica ali ancorado para você lembrar como é que nós chegamos até aqui. E é o que nós estamos fazendo hoje, lembrando como é que nós chegamos até Cristo. Foi através, é claro, do Velho Testamento, mas daqui para diante, nós que já conhecemos o Novo Testamento, que conhecemos a Jesus, não precisamos voltar para o Velho. Precisamos ir daqui para o céu. É isso que nós devemos fazer. Esse é o convite de Jesus. Então, para que serve o Velho Testamento hoje? Veja só essa passagem em 1 Coríntios, ele fala o seguinte: ora, essas coisas ocorreram como exemplo para nós. Então, ali ele conta várias histórias da passagem do Mar Vermelho, quando Moisés bateu na pedra e saiu água, algumas outras histórias. Essas histórias, né, essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas más como eles fizeram. Por exemplo, eles fizeram um bezerro de ouro, assim, adoraram aquele bezerro, um ídolo. Nós não devemos fazer isso. O Velho Testamento serve de exemplo para que nós não pratiquemos as coisas más que eles praticaram. E ainda ele continua dizendo, essas coisas aconteceram com eles, e se você quiser saber, leia 1 Coríntios capítulo 10, você vai ver o que aconteceu com eles, quais as histórias que ele conta. Essas coisas aconteceram com eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Depois do Novo Testamento, o que mais virá? Nada mais. É o fim dos tempos. Então, só falta a volta de Jesus. É isso que falta. Então não volte para o Velho Testamento, fique no Novo, fique em Jesus. Serve de exemplo e ensinamento. Não é a nossa lei hoje. Não devemos guardar sábado, não devemos dar o dízimo, não devemos usar instrumentos musicais na adoração a Deus, não devemos fazer qualquer coisa que seja do Velho Testamento, nem a circuncisão. E talvez, provavelmente, você nem sabe o que é circuncisão. Mas olha no dicionário, na internet, e você vai saber o que é. Tem que saber usar o Velho Testamento. Sabemos que a lei é boa, o Velho Testamento é bom, se alguém usa de maneira adequada. Se você não usa de maneira adequada, se não souber usar o Velho Testamento, você vai se machucar. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus, não deixou de ser a palavra de Deus, só perdeu o valor. É como uma moeda de real. Já viu uma nota antiga de real? Deixou de ser dinheiro? Não, continua sendo dinheiro. Mas por que então que nós não usamos mais? Porque não tem valor. A mesma coisa o Velho Testamento. Nós usamos ele adequadamente, sabe?
sabemos que ele mostra Jesus, então a gente prega Jesus usando, sim, também o Velho Testamento. O Velho Testamento ele não vale mais, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Se você tem fé em Jesus, você segue o Novo Testamento, você não segue o Velho Testamento. Então é isso que nós vimos durante a semana, né, e que nós precisamos manter realmente a nossa fé. A nossa fé está em Cristo. Eu espero que você também confesse Jesus como seu Senhor e não siga mais ninguém. Nenhum líder religioso merece a sua crença, a sua fé, nem o seu dinheiro. Merece realmente, talvez somente o seu respeito, como nós devemos respeitar todas as pessoas. Mas a nossa adoração só Jesus merece. E quem nos mostra isso? Bom, o Novo Testamento nos mostra isso. Bem, 25 minutos, eu acho que nós atingimos pelo menos o objetivo. Eu espero que você tenha aproveitado durante essa semana os áudios. É pouco tempo, muito pouco tempo. Sua alma vale esse tempo. Vale muito mais, sem dúvida, com certeza. Mas você pode investir 15 minutos. É pouco tempo mesmo para você fazer a diferença na sua vida. E um dia provavelmente você não vai me agradecer, não precisa me agradecer mesmo. Você vai agradecer a Deus, porque você teve esse tempo, 15 minutos, durante alguns dias na semana, e um encontro como esse que nós estamos tendo agora, para falar um pouquinho sobre fé. E hoje, só relembrando aqui o que nós falamos, né, para que nós possamos terminar, nós falamos sobre o seguinte: nós falamos sobre o que é autoridade religiosa, falamos como que o Velho Testamento chegou até nós e depois vimos como o Novo Testamento chegou até nós e falamos também qual a relação entre o Velho e o Novo Testamento. Já vimos então o suficiente por hoje. Eu espero que você tenha aproveitado. Lá no grupo você pode se manifestar com um joinha de alguma maneira. Eventualmente eu posso abrir o grupo para você falar alguma coisa ali, fazer algum comentário, até alguma pergunta. Tendo alguma pergunta, tem lá o meu contato, você pode mandar uma mensagem para mim, sim. Eu sou administrador ali do grupo, você me encontra ali, você me manda uma mensagem em particular e eu te respondo. Eu te dou mais material, apesar do que eu tenho colocado lá, é o suficiente para você saber tudo o que você precisa saber para que realmente você possa ter segurança de que sua alma estará em Deus e segura. Não importa o que vai acontecer. E você já sabe o que vai acontecer. Isso não é ruim. Né? Deus nos chamar é uma coisa muito boa. Deus abençoe a todos. Eu espero que seja bem proveitoso para você falarmos sobre essa autoridade religiosa. Semana que vem tem mais.